Você está trabalhando no campo certo da sua vida, onde suas habilidades são valorizadas e seu esforço é reconhecido? 12 de outubro, o tema de hoje é o campo certo. Vamos fazer uma pausa aqui no vídeo e você vai lá em Ruth 2, do 3 ao 18. Nós vamos refletir hoje que Ruth não estava no campo por acaso. Quem estava aqui, né, no devocional de ontem, se você não estava, volta e assiste que nós falamos disso. Ela foi guiada por Deus para um lugar onde receberia o sustento dela. E nessa vida, na nossa vida, a gente também pode ser abençoada quando a gente está no lugar certo, né? Seguindo as direções de Deus. Então vamos para a leitura, mas antes eu quero te convidar para ir lá no meu Stories, que eu vou compartilhar com você, né, como que está o meu cenário aqui. O meu cenário improvisado, né? Olha que vista maravilhosa desde ontem. Também já estava essa vista aqui. Parece que a gente fica mais pertinho de Deus, mais conectado com Deus. Tá um céu azul maravilhoso, aqui no vídeo fica mais esbranquiçado, né? Mas esse verde, essa paz, né? Que ela também te ajude, que você possa respirar profundamente, sentir, né? A brisa suave, a presença de Deus nesse dia. E esse dia também, né, conhecido como Dia das Crianças, né, e nós católicos também fazemos uma veneração aí à Nossa Senhora Aparecida, né, a Mãe de Jesus. E aqui é importante também a gente salientar que, né, de forma errada, muitos dizem que os católicos, eles falam que Maria faz o milagre, né, que Maria faz ali que a gente pede para Maria. E é importante até, né, nesse dia a gente trazer essa correção, digamos assim, para que todos possam entender o verdadeiro sentido. Nós veneramos Maria, não a adoramos. Adoramos apenas a Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Maria e os santos, Maria ainda tem um lugar mais especial do que os santos, porque Maria foi a mãe de Jesus. Maria obedeceu a Deus. Maria foi obediente, foi destemida, foi corajosa, né? Imagina o quanto foi desafiador, foi difícil para ela passar por tudo que ela passou, né? Ver o filho ali para a cruz e saber que ela só podia obedecer, que ela precisava suportar o processo, suportar a dor do que estava acontecendo, porque não era sobre ela, não era sobre os sentimentos dela, era sobre toda a humanidade atual e futura, né? E ela foi forte e corajosa para passar por isso. E eu gosto muito da oração de Maria Passa à Frente. Depois você procura aí no Google se você não conhece, que ela diz assim, vai à frente abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. É muito linda, né? Deixar eu falar ela inteira aqui, porque realmente eu gosto muito dessa oração. Porque é essa Maria que vai ali abrindo os caminhos e falando, filho, ajuda aqui essa família, o filho, ajuda aqui essa pessoa, olha essa mãe, olha essa mulher que está orando pelo casamento dela, olha essa mãe que está orando pelo filho, né, para que tenha esteja no bom caminho, para que retorne ao bom caminho, né? Olha essa mãe que está pedindo pelo emprego do marido, ou pelo seu próprio emprego para trazer sustento, assim como Ruth estava ali na passagem. Então, Maria, ela intercede. E aí, sabe quando a gente vai para a igreja, por exemplo, eu vou para um cerco de Jericó, uma semana de oração, aí algum amigo vira para você e fala assim, ai, Flávia, vai lá e ora por mim nesse cerco, vai lá, intercede por mim, reza por mim, tô com uma situação, não vou poder ir lá. Por quê? Porque a gente vai estar no templo, você vai estar mais pertinho de Deus, então aquele amigo fala, reza por mim, ora por mim. Para nós é a mesma coisa, os santos e Maria. Então, a gente entende que eles estão mais próximos a Deus e para isso a gente fala, intercede lá por mim. Sabe como você tá mais pertinho? Ou quando, sabe em casa, quando o filho fala, mãe, pede lá pro pai, porque ele sente que a mãe falando que o pai vai dar um jeito ou vice-versa, o pai fala lá com a mãe, sabe assim? Então, é nesse sentido. E é interessante a gente trazer esse alerta, trazer essa reflexão, para que a gente possa ir entendendo, né, as diferenças. Porque às vezes culturalmente se fala uma coisa, mas na verdade não é exatamente isso. Então nesse dia, né, nós
Aí deixamos o nosso coração, o nosso agradecimento por tudo que ela vem feito desde lá das bodas de Caná, quando ela fala para Jesus, né, filho, olha aqui, tá faltando vinho, né, lindo, o primeiro milagre de Jesus passou pelo pedido da mãe, né, então, enfim, não dá para, não vou ficar o tempo todo aqui, mas que a gente possa realmente elevar o nosso coração, o nosso agradecimento à nossa mãezinha do céu, e também as nossas crianças, né? Que hoje, infelizmente, muito tem sido os ataques, né? E, gente, é importante a gente parar para pensar e refletir sobre isso, porque a gente tem deixado muitas coisas passarem, parece que tudo é normal, a gente tem se distraído com facilidade, as redes sociais, as preocupações do trabalho, parece que a gente sempre tá atrasado com muitas coisas e isso dá uma ansiedade, isso dá uma, ó, lindo, tem que parar, né, para vocês ouvirem, olha que delícia. E é importante que a gente traga o nosso foco para as crianças, né? Pense só, se as crianças, elas já são atacadas ali, né? Já são condicionadas a não estar num caminho de Deus, a não estar num caminho de paz. O que será desse futuro? Né? Então, o mal, o inimigo de Deus, ele quer realmente atacar crianças, famílias, né? E pessoas ali próximas a Deus. Por quê? Porque se não tem criança, se não tem família, né? Se não tem criança no sentido assim, crianças de Deus, crianças do bem, crianças do bom caminho, ele atacando isso, destruindo as famílias, quantos anos vai para tudo estar destruído? Quantos anos vai para tudo se perder? Para não ter mais valores, não ter mais virtudes, não ter mais centramento no que é bom, no que é saudável. Eu posso tudo, eu posso escolher o que eu quiser em vários aspectos. E a gente pode escolher algumas coisas para nossa vida? Pode. Só que a gente precisa de limites, a gente precisa tá condicionado a valores, a virtudes, a princípios, porque senão a gente se perde. Como ser humano, o nosso corpo ele quer descansar, ele quer parar. E aí se todo mundo para, se todo mundo descansa e todo mundo segue o corpo, não segue o espírito, não governa sobre o nosso corpo, o que que acontece? Vai acontecer só bagunça, libertinagem. Então, que seja realmente um momento de reflexão para nós do que nós estamos fazendo. Peguem essas dificuldades e busquem crescer com elas, sabe? Apresente a Deus e fala, Senhor, eu tô no meu limite, o que que eu tenho que fazer aqui? Me mostra o caminho, me mostra como sair disso, me mostra como ser mais saudável aqui, me mostra como curar aqui. Então, existem muitos meios e caminhos de a gente sair dessas dificuldades, de a gente ultrapassar essas barreiras. Então, que a gente possa nesse dia olhar para que as nossas crianças, elas tenham o nosso respaldo. Porque à medida que a gente cresce, porque está diante de um problema, de uma dificuldade, a gente vai conseguir apresentar para essas crianças caminhos de solução também. Mas antes de olhar para isso e falar essa situação não tem jeito, busque ajuda, busque conhecimento, busque se olhar, porque muito vem de dor, de trauma, de questões que tá na gente e a gente projeta no outro. E isso vale para os nossos, né, companheiros de vida, amizade, relacionamento, como para as crianças. Muitas vezes, agora trazendo para as mães, né? Muitas vezes as mães, elas estão projetando aquele filho ideal, aquele filho que não pode errar, aquele filho perfeito, filha perfeita. E aí ela coloca tanta carga emocional nessa criança que a criança fica sufocada, a criança começa a ter já ansiedade, a criança começa a se afastar dessa mãe, ou começa a debater muito, né? Então a gente precisa buscar em Deus o equilíbrio. Eu também, como mãe, me cobro muito se eu tô fazendo certo, se eu tô no caminho certo, e eu tô ajustando a rota o tempo todo. Você vai, aí você observa alguma coisa que não tá legal, você volta, mas que a gente possa entender, olhar para nossa maternidade e falar, será que eu tô projetando perfeição aí? Será que eu tô entendendo que essa criança, que os meus filhos, eles podem errar? Eles são seres humanos, eles estão aprendendo. E se eu que sou adulta, perto dos meus 40 anos, cometo erros, imaginem crianças que são em formação. O cérebro, para vocês terem ideia, vai se desenvolver até os 21 anos. Então a gente olha às vezes para uma criança de 8, de 5, de 6 e fala: "Você tá grande? Para com isso.
Será que você tá grande? Ou ao invés de falar, olha, é assim, é assado, treinamento, trazer para sua história, para sua vida, conte histórias da sua vida para os seus filhos. Fala, olha, sabe por que a mamãe tá falando isso? Porque na minha época, ou quando eu tinha sua idade, aconteceu tal coisa. E às vezes, a maioria das vezes, quando você conta uma história, por exemplo, sabe o que aconteceu na minha escola comigo? Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, aconteceu tal coisa. Não no sentido de sermão, no sentido de conversa, de troca. Igual você falaria com uma amiga, sabe? Fala, olha, nossa, lembrei aqui de uma história. Olha o que aconteceu. Não, e falou tal coisa pra mamãe. Sabe o que a mamãe fez? Fez isso, fez aquilo. Também mostrando as suas vulnerabilidades. Também mostrando quando não foi perfeito pra você. Porque a criança, naquele momento, conecta com a história dela. E vai te trazer. E vai falar, nossa, mãe, aconteceu parecido comigo. Que aconteceu isso, isso e isso. Então, procurem essas histórias, procurem conversar, procurem orientar para que eles estejam preparados para o mundo. A gente não vai conseguir, não adianta ficar pingando de escola em escola, não adianta ficar querendo fechar a porteiras ali, só vai ficar aqui perto de mim. Não dá para pôr numa redoma. O que dá para fazer é treiná-los o máximo possível dentro das nossas possibilidades, mas é treinamento, é conversa, é colocar Deus no coraçãozinho deles, e falando de Deus, e ouvindo música de Deus sempre que possível, e trazendo, sabe, virtudes. Pesquisem sobre virtudes, pesquisem sobre temperamentos, porque você pode ir falando ali no dia a dia. Olha, isso é uma virtude, a virtude da coragem. Olha, isso é uma virtude, a virtude da transcendência, porque você pensou além de você pensou na sua irmã, no seu irmão, você pensou na mamãe. E a criança vai ficar com aquela informação. Transcendência, sabe? É uma palavra diferente. Nossa, coragem, entende? É o mesmo jeito da preguiça. Ó, isso aí não é legal, isso aí é preguiça. Então vamos, né? Vamos combinar que tá bem comum hoje em dia? Sabemos. Temos em casa 2. E aí, só que quantas vezes nós também somos pegos pela preguiça? E você pode falar, não, Flávio, eu não tenho preguiça. Talvez, para não sentir preguiça, você fica doente para justificar que tá parada. Talvez você fale, ai, hoje eu tô estressada, hoje eu tô de... Mas lá no fundo, é essa vontade, essa necessidade de parar. Então, quando você começa a entender os seus sentimentos, quando você começa a entender o que acontece com você como humana, você começa a administrar melhor tudo isso, sabe? Entender assim, eu não preciso dar outro nome, eu posso realmente falar agora, eu vou fazer uma pausa de 10 minutos, de 15 minutos. Quando você começa a se permitir, quando você começa a observar o seu entorno, a ver que você não precisa ser a guerreira, que tá também o tempo todo perfeitinha, sabe? Você começa a ficar mais leve. Porque assim como eu falei que a gente precisa aceitar que os nossos filhos são humanos e erram, nós também somos humanas e erramos. Mas não é para sentar em cima desse erro e falar, então, ó, eu sou humana, eu erro mesmo e bora. Não, mas eu atendo muitas mulheres que estão numa exaustão, que eu já estive, então eu sei bem o que é, de dar conta de tudo o tempo todo, de dormir muito tarde, acordar muito cedo, ficar nessa roda do hamster, que você tá sempre cansado, que se exercita muito, mas no fundo não sai do lugar. Então lembra que eu falei, acho que não sei se foi hoje, foi ontem, no sentido de subir a escada, a cada dia evoluindo, a cada dia vendo se você tá melhor do que ontem, certo? Então, gente, ó, trouxe um monte de coisa que eu não tinha pensado em trazer, mas saiu, então espero de alguma maneira que tenha um propósito, né? Que toque algum coração de alguma maneira diferente, que traga algum aprendizado, que traga alguma reflexão, realmente que você possa, a partir desse dia das crianças, refletir. Que cada uma aqui, não importa se você é mãe, se você é tia, se você é professora, né? As crianças que você convive, coloque virtudes no coraçãozinho delas, né? Coloque realmente Deus no coraçãozinho delas. Explique que elas também estão sendo preparadas para ser agentes de mudança no mundo, que elas podem levar amor para os colegas, que elas podem levar, ter sabedoria para lidar com as situações do dia a dia, entender aqui não me convém estar, aqui convém, né? Essa conversa não é para mim. Dentro do livre-arbítrio você pode escolher, né? E tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Que as crianças possam ser apresentadas, né, para isso. Porque, embora elas estão muito aceleradas, você fala, nossa, não tem idade para saber isso, já sabe, dar respostas, dá a entender que elas sabem de tudo, e elas não sabem, ninguém sabe.
né? O meu professor costuma dizer assim, de hipnose, fala assim, quem tá pronto já morreu. E é verdade, até o último segundo da nossa vida a gente está aprendendo algo. Então, não subestime esse aprendizado das crianças. Aproveita para colocar boas sementinhas ali e vai pedindo a Deus sabedoria, discernimento que Ele vai te dar, certo? Hoje vai ficar enorme, né? Acho que hoje vai ultrapassar aqui o máximo, acho que foi 15 minutos, hoje vai ser muito mais, então bora lá. Então vamos ler aqui, ó. Ajuda-me, Senhor. Fará orou silenciosamente ao embarcar no avião. Ela acabara de perceber que tinha deixado seus documentos no táxi e precisava desesperadamente do endereço de seu novo apartamento, além do nome e telefone da pessoa de sua nova empresa. 3 horas depois, no avião, Fará fez amizade com uma secretária de sua nova empresa, que morava no prédio em que ela iria morar. Fará sabia que não fora por coincidência que haviam colocado a moça naquele assento específico do avião. Também não foi uma coincidência que levou Ruth a um dos campos de Boaz. Como parente próximo de Elimeleque, Boaz valorizou a lealdade de Ruth a Noemi e admirou sua disposição de trabalhar pesado. Boaz saudou Ruth calorosamente e a convidou para trabalhar com suas servas durante toda a época de colheita. Ela não precisaria esperar até que um dos campos tivesse sido ceifado para então entrar como as outras respingadoras, faziam, e não precisaria buscar sua própria água. Boaz, inclusive, instruiu seus homens a serem respeitosos com ela. Tal tratamento especial provavelmente surpreendeu Ruth. Não existem coincidências para os filhos de Deus. Ainda que Ele nos permita escolher, controla todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos coloca exatamente nas circunstâncias e lugares certos que nos ajudarão a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e a abençoarmos outras pessoas por nossa fé. Algumas vezes Ele nos direciona ao versículo exato da Bíblia. Já aconteceu com você? O qual precisamos para a nossa situação. Para isso a gente precisa abrir a Bíblia e pedir para Deus. Mas se você já pediu e já abriu, certamente isso já aconteceu com você. Em outros momentos, Ele nos guia até a pessoa ou recurso perfeito, que irá ao encontro da nossa necessidade. Se nos afastarmos da liderança de Deus, nos desviaremos de seus planos para o nosso viver. Mas quando fazemos o nosso melhor para obedecer suas ordenanças e seguir a liderança do Espírito, Ele nos levará de volta ao lugar onde precisamos estar. Não queremos que o pecado nos guie até o campo abandonado. Queremos ser como Ruth e permanecer no campo certo. Que linda reflexão, né? O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmo 37, 23. Então, hoje, como dica prática, reflita aí sobre suas atividades diárias. Dentre elas, sobre as áreas que eu comentei aqui, a sua maternidade, o seu tempo com os seus filhos, os seus momentos de conversa, de troca, né, de contar histórias suas, de falar sobre os seus erros também, de entender que os filhos também erram, estão aprendendo. O seu tempo de relacionamento, como que tá? Vai refletindo sobre o seu dia a dia, né? Será que tem sido só momentos de trocas, de alfinetadas, de briga, porque o outro não faz tal coisa, porque o outro não entende? Comece com você, chame para um café, fala, olha, hoje eu preparei uma mesa bonita pra gente, hoje eu preparei o café que você gosta, ou o pão que você gosta, ou o vinho mexido que você gosta, vamos sentar aqui, vamos tomar um café juntos, sem conversar de outra coisa? Só aqui juntos, em silêncio, ou falando coisa boa, ou fazendo um plano novo. Sabe essa pausa? Mesmo que estiver num momento desafiador, mesmo que estiver num momento de brigas, você fala assim, agora é uma pausa para discussão, agora é uma pausa para o momento de briga, vamos só parar aqui um pouquinho. Tenho certeza que você vai colher bons frutos desse passo. Por você, pelos seus, certo? E também reflita sobre algo que precisa ser ajustado
né? Para que você esteja no campo certo. Então, talvez seja isso que eu acabei de falar. Sair do campo da briga para o campo da paz, da reconciliação, do diálogo, né? Da perseverança. Qual é o campo que você precisa ajustar aí, né? Talvez de tempo de qualidade, em vez de estar ali sempre doutrinando os filhos. Será que tem um momento de pausa para finalizar? Vamos lá, fazer aquela respiração profunda que eu ensinei ontem. Então, puxar pelo nariz. Solta lentamente pela boca. E agora você vai imaginar você sendo guiada por Deus para um campo lindo. E nesse campo, você percebe que lá é um lugar de trabalho e de realização das principais áreas da sua vida. Nesse campo, você vê o seu relacionamento em paz, o seu relacionamento com conexão, com propósito, com sorrisos, com brincadeiras, com diálogo. Você vê a sua maternidade acontecendo com fluidez, também com leveza, com sabedoria. E você vê o seu trabalho, onde você é reconhecida pelas suas habilidades, onde você sente que o seu esforço e o seu cansaço vale a pena, estão bem direcionados, estão bem empregados. É ali que Deus sonhou para você. E sente essa sensação que se achega em você. Sente essa sensação que você fala, uau, aqui as minhas forças são reconhecidas. E como é bom sentir que eu estou no lugar certo, na hora certa, eu experimento a paz. Então, puxa o ar, solta o ar, sentindo essa paz no seu coração. E antes da pergunta transformadora para a gente encerrar, hoje ficou muito longo, mas eu sinto, né, que tinha que ser. E eu quero saber, se você ficou até o final, comenta aqui, fiquei até o final. E se tem algum insight, melhor ainda. Se não, só comenta, fiquei até o final. E deixa Deus reverberar aí no seu coração. Às vezes é algo que a gente não quer compartilhar e tá tudo bem. Então só coloca, eu fiquei até o final. Porque quando eu vou olhar aqui o histórico dos vídeos, eles têm em média ali de 8 a 13 minutos, a maioria, né? Você acredita que as pessoas ficam até 5 minutos mais ou menos? A maioria sai depois dos 5 minutos. Então, se você ficou aqui até o final, por favor, me conta que eu quero saber. E a pergunta final é: o que você faria se soubesse que você já está onde exatamente deveria estar? Você já está onde deveria estar. O que você faria? Porque aquela sensação de eu tenho que estar em algum outro lugar, não é aqui? E se Deus aparecesse agora na sua frente e falar, minha filha, é aqui mesmo. É exatamente aqui. O que você faria? Hein? Se você sentir, me conta. Se não, anota aí no seu caderninho. Boas reflexões. Até amanhã. Te espero, hein? Tchau, tchau.